Nesse quarto módulo, a Bíblia, vamos tratar da criação do mundo espiritual. No primeiro verso da Bíblia, temos a criação do universo. Gênesis, capítulo 1, o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todo o universo foi criado. Agora, em Gênesis, capítulo 2, o versículo 1, lemos: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Esta expressão, e todo o seu exército, diz respeito ao mundo espiritual que foi criado conjuntamente com o universo. E este mundo espiritual, esse exército que foi criado, se tornou a testemunha de uma parte do tempo da criação, conforme registrado em Gênesis no capítulo 1. Vamos ler como agiu este exército celestial a partir de Jó, capítulo 38, o versículo 4. Onde estava tu, falando para Jó, quando eu, Deus dizendo, lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhes pôs medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem está fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra angular? Nesse contexto está falando sobre a criação do planeta Terra. E ele pergunta a Jó, onde você estava quando o planeta estava sendo criado? E aí ele declara, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. As estrelas da alva aqui citadas são os anjos do Senhor, também conhecidos no Antigo Testamento como os filhos de Deus. Então, esta expressão, filhos de Deus, no Antigo Testamento, é uma forma de se referir aos anjos do Senhor. Agora, vem a pergunta, como sabemos que este mundo espiritual foi criado conjuntamente com o universo? Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, lemos, pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, aquelas que vemos, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, por meio de Jesus Cristo, e para ele, para Jesus Cristo. Ou seja, quando o Senhor criou o universo, ele criou também os seres invisíveis, invisíveis aos nossos olhos, ao mundo natural. Esses seres se distribuem em termos de tronos, soberanias, principados, potestades. O mundo espiritual foi conjuntamente criado com o mundo visível. Portanto, Deus criou. E este conjunto de seres espirituais, nós encontramos diversas denominações na Bíblia para referir a eles, como, por exemplo, espíritos, anjos, querubins, serafins, exército celestial, milícia celestial, principados, potestades, dominadores, forças espirituais, estrelas, estrela da manhã. Deus criou todo esse mundo espiritual, esses anjos, para servi-lo. E ele os criou com grande poder e sabedoria. Nós encontramos isso no Salmo de número 103, o versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Ou seja, esse mundo espiritual está sob a soberania de Deus. Os anjos foram criados perfeitos, mas dotados de livre arbítrios como seres humanos.
Em Ezequiel, capítulo 28, o versículo 15, lemos: perfeito eras nos teus caminhos. Ou seja, aqui faz uma referência a Lúcifer, a Satanás, ao Deus desse mundo. Ele foi criado perfeito em seus caminhos até que achou iniquidade nele, ou seja, até que ele tomou a decisão de se rebelar contra Deus, declarando que ele possuía este livre arbítrio. Os espíritos, esse mundo espiritual, esses seres espirituais são incontáveis. Em Apocalipse capítulo 5, para dar dimensão da grandeza numérica desses seres espirituais, no verso 11 nós lemos: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares. Quando os anjos foram criados, nós temos que nos perguntar em que momento da criação eles surgiram. O Senhor, para administrar todo o universo, toda a gama de atividade que produz o universo, ele criou esses seres angelicais que têm o objetivo de executar as suas ordens e obedecer às suas palavras. Mas quando eles foram criados? Se nós pegarmos Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver a ordem da criação ao longo de 6 dias, descansando Deus no 7º. No primeiro dia foi criado a luz e as trevas. Em Gênesis 1:5 lemos: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. No segundo dia houve separação entre águas. Gênesis 1:6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aqui nós estamos falando do firmamento. Fez Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia foi criado o universo. No terceiro dia foi criado a terra. Gênesis 1:10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Então nós temos no primeiro dia a luz, no segundo dia os céus e no terceiro dia a terra. Agora vamos ler Jó, capítulo 38, versículo 3. Ali diz que o Senhor pergunta a Jó: onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Para no verso 7 declarar: quando as estrelas das alvas junto alegremente cantavam e jubilavam, e todos os filhos de Deus. Ou seja, quando Deus cria a terra, os anjos já estavam lá. Eles já tinham sido criados e eles observavam como Deus criava a terra. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nós encontramos o momento em que esses anjos foram criados. Observa que na Bíblia nós temos um sequenciamento de palavras e como o Espírito Santo está por detrás do autor que escreveu a Bíblia, nós entendemos que nesta ordem conseguimos posicionar o momento da criação dos anjos. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, segundo dia, os céus dos céus, segundo dia, o firmamento, e todo o seu exército. E todo o seu exército, uma referência aos anjos. A terra e tudo que nela há, e os mares. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, o Senhor criou o firmamento, isso aconteceu no segundo dia, a terra, isso aconteceu no terceiro dia, e entre a criação do firmamento e da terra, o seu exército. Portanto, os anjos foram criados entre o segundo e o terceiro dia. Por isso é declarado que eles são as testemunhas do Senhor.
E quando é que se deu a rebelião dos anjos? Entre o segundo e o terceiro dia, ou seja, no mesmo dia em que eles foram criados, eles se rebelaram. E esta história fica para a parte 2 desta história. Então, nós temos aqui que Deus criou no primeiro dia a luz, no segundo dia o firmamento, o universo em si, no terceiro dia a terra, e entre o segundo e o terceiro dia os seres invisíveis, os anjos, e nesse mesmo dia eles se rebelaram contra Deus, ou seja, quando Deus cria a terra, já havia uma rebelião celestial. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, salve para revê-lo, compartilhe para que outros também possam conhecer como foram os anjos criados. Siga-me para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.